Boa tarde a todos. Sim. Obrigado a todos por terem cá estado presentes. Nós solicitamos aqui a imprensa que era para dar a conhecer a submissão do anteprojeto da revisão pontual da Constituição da República relativamente à questão da bandeira nacional. E como vocês estão conscientes, nós promovemos praticamente nos últimos 10 meses uma auscultação muito aprofundada sobre a questão de um dos símbolos nacionais, que é a bandeira nacional. E tivemos uma semana do inquérito que nós promovemos nas redes sociais e que tivemos como resultado 78 mil votos e cerca de 137 mil comentários que estão a ser estudados de diversos estratos da população relativamente às cerca de 5 mil bandeiras que foram propostas de diversos designers nacionais e estrangeiros, incluindo designers na diáspora. Destas 5 mil bandeiras foram selecionadas dentro dos 14 critérios básicos, 144 bandeiras, e das 144 bandeiras chegaram à final 3 bandeiras, das quais uma delas eu anunciei muito recentemente numa live, a bandeira vencedora, e que o vencedor vai granjear o prémio já anunciado de cerca de 5 mil dólares, 300 mil meticais. Para operacionalizar, para que isto não seja apenas um concurso mediático, virtual e digital, tivemos que submeter ao órgão que tem competência para tratar de assuntos relativamente à revisão da Constituição. Então hoje nós submetemos às entidades que têm iniciativa legal. Quais são? As bancadas parlamentares, com conhecimento naturalmente da Presidente da Assembleia da República e da Primeira Comissão e Terceira Comissões, que são comissões especializadas na matéria que a gente faz a proposta. Então era esta questão que nós queríamos apresentar aos jornalistas, mas antes de mais, eu queria dizer que este documento estará disponível à população, porque é um documento que traz várias matérias que vão não só ser informativas, mas também vão ser formativas e didáticas. Por quê? Porque existem vários capítulos, deixa-me só mostrar-vos aqui apenas um deles, que eu considero o mais importante. Portanto, temos o projeto, o anteprojeto, mas temos aqui um capítulo que é extremamente importante para vocês jornalistas, que é a fundamentação histórica e técnica que leva a alterar uma bandeira. Porque existe muita informação deturpada, existe muita manipulação relativamente à ideia do que alterar um símbolo nacional. E aqui nós temos fundamentos técnicos muito aprofundados e serão muito bons para os estudantes, jornalistas, pesquisadores e a população no geral, para se esclarecer o que representa, qual é que é a dimensão, qual é que é a envergadura de apresentar uma proposta de alteração de um símbolo nacional. Portanto, sim, era isto que eu queria dar-vos a conhecer e agradecer a vossa presença. Obrigado. Que simbolismo é que tem tirar a Kalashnikov desde logo da bandeira? Naturalmente, olha, nós aqui na bandeira, na nossa fundamentação, nós apresentamos razões genéricas no mundo que levam à alteração da bandeira. Uma delas tem a ver com um passado tenebroso na história de cada um dos países. E temos exemplos concretos em África, de países que já tinham elementos bélicos na sua bandeira e que até fizeram uma norma específica que regularam que os símbolos nacionais não devem ter mais elementos militarizados. Estou a falar do Quênia, estou a falar do Uganda, que eles têm uma lei específica que regula e impõe que não pode haver elementos militarizados nos símbolos nacionais. Mas não é só. O Japão, a Alemanha, a Itália, países já fora do nosso continente, também tem exatamente um regulamento específico, está normado sobre isso. Por quê? Porque é uma questão óbvia e clara, os efeitos psicológicos de usar num símbolo nacional um elemento belicoso, um elemento de guerra. Isso significa que você transmite um determinado valor. A bandeira nacional e os símbolos nacionais são elementos de transmissão de valores, de padrões comportamentais, de padrões de personalidade. Então significa que se você tem uma bandeira
e você quer transmitir uma personalidade de prosperidade e de paz, você vai usar simbologias de paz, de prosperidade, de perdão e de reconciliação. Se você quer transmitir uma personalidade de guerra, bélica, criminosa, você vai colocar elementos conducentes a esse tipo de personalidade que você quer transmitir. Então, é exatamente isto. Muita gente não percebe. Quando a gente fala de símbolos nacionais, nós estamos a falar de uma visão de sociedade que nós pretendemos simplificar nos símbolos. Se eu olho para o símbolo de uma bandeira de um determinado país, eu posso fazer a interpretação da psicologia social daquele país. Então, esta que é a grande questão. Portanto, se nós somos o único país do mundo que tem uma arma moderna na sua bandeira, a interpretação psicossocial que se faz é que nós temos um modelo de sociedade que passa pela violência, um modelo de sociedade que passa por derramar sangue, temos um modelo de sociedade que passa pelo crime. Talvez seja por estas razões que Moçambique agora está com índices vertiginosos de raptos, de sequestros, tráfico de mulheres, prostituição infantil, tráfico de órgãos e crimes hediondos que chocam todo mundo o nível de criminalidade que nós temos em Moçambique. Então, muito provavelmente, mas isso vamos deixar para os psicólogos, sociólogos fazerem, é verdade que nós neste documento também temos muitos elementos psicológicos que motivam a alteração da bandeira, portanto podem estudar isso, mas em termos muito sintéticos, respondendo diretamente à sua pergunta, é a arma tanto na bandeira, mas também não está só na bandeira, está também no emblema do país, de Moçambique. Neste momento nós não tocamos no emblema, não tocamos no hino nacional, tocamos apenas num dos símbolos, mas que realmente toda a sociedade deve refletir. Mas quero, se me permitir, acrescentar uma coisa. Não é só um problema meramente político. Nós vimos determinadas pessoas a fazerem comentários que estamos à procura de protagonismo político, estamos à procura de estar na ribalta, queremos aparecer... Não, não é só isso. É que a Constituição da República, ela impõe como dever das instituições e dos cidadãos contribuir com todas as suas energias, com todas as suas capacidades para manter um ambiente de ordem, de cultura cívica, política, de reconciliação e de bom convívio. E nós entendendo que existe um elemento que é contrário a uma personalidade, a uma criação de ambiente de concórdia, de paz, era nossa obrigação, volto aqui a dizer, era nossa obrigação como partido político fazer alguma coisa que fosse conducente para que esse ambiente de concórdia, de paz, de reconciliação fosse mantido no país. Portanto, o que nós fizemos não é mais nem menos do que obrigação de qualquer instituição política ou cidadão em benefício da sociedade. E qual é a expectativa em relação à resposta que poderá advir após esta apresentação à Assembleia da República? Olha, nós estamos realmente muito otimistas. Como vocês sabem, a nossa Constituição da República e também o regimento da Assembleia da República limita ou restringe as entidades que têm iniciativa de lei. Então, foi a essas entidades que nós estamos a recorrer, como se fossem nossos mandatários, para que essa proposta chegue ao plenário da Assembleia da República. Estamos otimistas por quê? Estamos otimistas porque as razões que fundamentam a proposta são razões que estão suprapartidárias. São razões que não têm nada a ver com interesses particulares e interesses partidários de quem quer que seja. São elementos essenciais que vão alavancar a imagem de Moçambique além fronteira. Você sabe, neste momento, há uma ideia de que somos catalogados como um país de violência por causa da nossa bandeira, portanto vai catapultar uma boa imagem de Moçambique além fronteiras e também vai começar a, em certa medida, inspirar que as famílias moçambicanas, que as instituições moçambicanas, os cidadãos moçambicanos comecem também a refletir que tipo de sociedade é que nós temos de ser amanhã. Portanto, este símbolo, essa nova bandeira que nós apresentamos, que na verdade o vencedor, vou aqui mostrar-vos, o vencedor não se distanciou tanto de alguns elementos da bandeira anterior. Na verdade, conforme vocês veem, é uma bandeira que traz elementos muito interessantes. Portanto, se formos a ver, ela tem aqui
centralizado neste triângulo, tu tens aqui o livro, e há quem perguntou, mas por que tiraram a enxada, por que tiraram a arma? A arma já expliquei por que tiramos. A enxada por uma razão muito simples, é que a enxada hoje em dia, nos tempos modernos, a visão da política agrária já não passa pela enxada. Hoje, a tecnologia agrária é muito avançada. Se nós estamos a falar de alimentar uma nação, a ideia hoje tem que passar pelas tecnologias aplicadas à política agrária do país. Se você tem conhecimento, se você tem um livro, significa que você tem acesso hoje à tecnologia mais adequada para uma agricultura para os tempos modernos. É por isso que nós tiramos a enxada, que é uma enxada de cabo curto, que representa uma agricultura primitiva, representa uma agricultura do tempo medieval. Então significa que era preciso também, em certa medida, projetar que hoje em dia a agricultura, a indústria, o turismo e vários setores centrais de um país, eles baseiam-se muito na capacidade de inovação, de conhecimento e da sabedoria, da ciência desse mesmo país. Então nós centralizamos no conhecimento científico, na formação técnico-profissional, portanto, em dar habilidades técnicas e científicas aos moçambicanos para resolver os problemas da agricultura, da indústria, do turismo e de tantas outras áreas. Portanto, era isso. Mas depois vão ler, a fundamentação é fantástica, que o vencedor da bandeira colocou aqui, e acho que vão ter acesso. A revisão pontual da Constituição para dar lugar a esta situação da bandeira não poderá comprometer, portanto, a questão do diálogo nacional inclusive, já que há uma previsão. Sim, uma bela pergunta. Uma bela pergunta, é muito pertinente. O que acontece é o seguinte: a COTE estabeleceu determinados termos de referência que vão ao diálogo. Nos termos de referência da COTE para o diálogo não tinham absolutamente nenhum ponto relativo aos símbolos nacionais. Então significa que a nossa proposta, primeiro, não está em conflito com a COTE, porque não foi de forma nenhuma sobrepor-se aos termos de referência da COTE, é uma matéria totalmente independente, autônoma, mas que no fundo, se a Assembleia da República, os partidos que têm assento parlamentar estiverem de acordo com ela, naturalmente, quando se for a fazer a revisão da Constituição, pode ser uma matéria acrescida para que a gente não tenha revisões cíclicas e múltiplas da Constituição. Então, não entra em conflito com o diálogo, é uma matéria diversa, autônoma e totalmente independente. Caso a proposta não seja aceita, qual será o próximo passo a ser dado pelo partido Anamola? Ou pelo menos seja dificultada a aceitação da mesma bandeira? Não, os outros passos são estratégicos, né? Mas posso dizer em linhas gerais que o papel que cabia ao partido Anamola, que cabia aos membros do partido Anamola, era exatamente fazer aquilo que a lei nos permite, que é fazer a proposta. Como tu sabes, a discussão sobre os símbolos nacionais é muito antiga, não é de hoje. Ainda partilhamos na nossa última live um anúncio de recolha de propostas para discutir os símbolos nacionais pela Assembleia da República em 2005. Significa que há 20 anos que esta casa foi convidada a discutir a questão dos símbolos nacionais. A diferença que existe aqui é que a maior parte das pessoas que debatem essas matérias debatem no café, debatem nas ruas, murmuram, fazem inúmeros debates, mas nunca ninguém se predispôs a dar o chamado impulso. Qual é o impulso? É fazer uma consulta pública, uma auscultação totalmente democrática, como vocês viram, e depois recolher elementos dessa auscultação e sintetizar aquilo que é a vontade popular. Sintetizando a vontade popular, depois transcrevê-la numa proposta em concreto como anteprojeto que nós submetemos. Esta é a grande diferença da Anamola e os outros partidos, as outras sensibilidades. É que há muito debate difuso, fragmentado, mas era preciso fazer uma coisa sistematizada, estudada, investigada e auscultada o povo de forma democrática. Como você sabe, a bandeira atual que nós temos, que na verdade foi estabelecida em 1983, mas que não tem diferenças com a bandeira de 1975, foi decidida na ilha de Inhaca. E quem decidiu foi um grupo minoritário e foi um grupo partidário. Aquilo que um amigo meu da Angola gosta de dizer, foi uma decisão partidocrata. Não foi uma decisão
democrática que vem de um escrutínio público. Portanto, significa que a própria bandeira que nós temos hoje é uma bandeira resultante de um processo de exclusão política, de exclusão social, de um processo profundamente antidemocrático. E mais grave ainda, esse era antidemocrático, mas proveniente de uma visão univolar sobre o país, porque foi um partido político no seio da imensidão de outros partidos que decidiu para todos os moçambicanos. Então, de fato, nós achamos que era importante também contribuir para uma visão mais democrática, de um método um pouco mais de escrutínio aberto e entender que as pessoas têm o direito de expressar a sua própria vontade e nós temos que respeitar como políticos, como jornalistas, como pessoas que somos chamados opinion makers, nós temos que ouvir e acatar a vontade do povo. Sim. Então, essa bandeira, na verdade, ela é o resultado exatamente da vontade popular. Deixa eu ver como é que a gente faz isto. Isto é assim, acho que é assim, tá certo. Então, para quem puder tirar uma fotografia... Há quem desconfie que essa substituição tem que virar? Por um livro seja essencialmente uma espécie de um atropelo à laicidade do Estado, porque o livro é muitas vezes conotado... Não, acho que é o contrário, querida. O livro é muitas vezes conotado como uma Bíblia, então há quem desconfie que a substituição da Enxada de Cabo Curto por um livro, este livro possa ter uma conotação de cunho religioso, apontando exatamente como uma Bíblia. Não, a palavra Bíblia é uma palavra grega que quer dizer livros. Então, quando a gente fala da Bíblia, na verdade, não estamos a falar de um livro que representa uma determinada fé concreta de um grupo. Estamos a falar de uma multiplicidade de livros que foram congregados numa coletânea. Eu acho que se nesse sentido o livro que ali aparece é um livro que representa os diversos saberes, as diversas ciências, as diversas sensibilidades provenientes do conhecimento. Então é só isso, não tem nada a ver com uma área específica, religiosa, setária, partidária. É o livro que simboliza o saber, o conhecimento, a técnica, a formação, a qualificação, a inovação, a tecnologia. Portanto, representa só isso, não mais do que isso. Após a apresentação da bandeira, mais uma vez, o senhor Dércio Alfazema... Sim, o meu aluno. Exatamente. Veio a público e deixou claro que se trata de uma violação à Constituição, uma vez que fora apresentada antes mesmo de se ter aceitação por parte desta instituição. Não, eu acho que ele precisa voltar a ler a Constituição da República, né? E eu teria muito prazer, se o Dércio Alfazema estiver a ouvir, de poder arranjar pelo menos uma hora da minha vida para lhe dar elementos e lições básicas sobre a Constituição. Coitado, ele tem deficiências muito graves, do ponto de vista cognitivo, mas não pensei que chegasse a essa que quase tocou o fundo do poço. Mas ele, que se estiver a ouvir, eu estou disponível a dar aulas básicas da Constituição, né? Sim, a relação, portanto, digamos, a carta que submeteu ao Presidente da República para poder se integrar, portanto, no diálogo público, já foi respondido? Não, ainda não, infelizmente, até esta altura. Essa é outra questão que nós ficamos admirados como instituições e sabe que a Presidência da República é um órgão de soberania, né? Então, como é que um órgão de soberania é interpelado de forma formal por escrito e não consegue, dentro dos prazos estabelecidos no direito administrativo, responder a um apelo de um cidadão, a um apelo de uma instituição política? Portanto, é realmente preocupante a forma como as nossas instituições estão sendo geridas e a fragilidade das nossas instituições muitas vezes começa exatamente aí. E até aproveito aqui também, vou colocar-vos outra questão. A próxima semana, provavelmente, eu volto aqui a esta casa, que é para trazer um pedido de insistência no âmbito da sua pergunta. Nós submetemos a esta casa uma revisão pontual da lei da maioridade civil, que era para reduzir a maioridade civil em Moçambique, que está em 21 anos, para 18 anos de idade. E até hoje, passado quase 2 meses, ainda não tivemos nenhuma notificação sobre a matéria. E é uma pena, porque nós temos muitos jovens hoje, 18 anos, 19 anos, que são empreendedores, são cientistas, são inovadores, são empresários, mas que não podem assinar contratos porque a nossa lei não permite para menores de 21 anos determinados privilégios civis.
E isto é grave. Nós hoje temos jovens de 18 anos muito mais inovadores, muito mais qualificados que pessoas de 50 anos. Então, há uma fasquia de jovens dos 18 aos 21 anos, que é uma grande percentagem da população moçambicana, que está sendo impedida de mostrar o seu empreendedorismo, de mostrar a sua capacidade de inovar, de criar empresas, de fazer o país crescer, de gerar emprego, porque esta mesma casa não quer fazer aquilo que todos os países da região já fizeram. Hoje em dia, aqui ao nível da África Austral, o único país que a maioridade civil é 21 anos é Moçambique. Todos os outros países já mudaram para 18 anos. No mundo todo hoje já se mudou. Então, um país que precisa desenvolver, um país que precisa de usar a força dos jovens para multiplicar o desenvolvimento do país, não se pode dar ao luxo de impedir... Não pode dar-se ao luxo de impedir que esta fasquia da juventude possa desenvolver negócios, criar empresas, inovar. Eu acho que nós temos que ir embora. Sim, engenheiro Venâncio Molhado, eu não poderia deixar de fazer essa questão que tem a ver com os cartões de membro. Sim. Depois na auscultação que houve num passado bem recente, sim, o engenheiro Venâncio Molhado ter então esclarecido em relação aos cartões. Hoje, este mesmo povo mandou trazer-lhe um recado que é de gratidão, porque já tem os cartões na mão. Opa, muito eu, como obrigado. jornalista, gostaria de saber qual é o sentimento que carrega com essa este pergunta movimento de gratidão. Pode responder o meu secretário-geral, se puder. Desculpa, quem pode responder? O secretário-geral. Portanto, a questão central é o sentimento de gratidão do povo em relação a ter os cartões da Anamola. Portanto, quero saber a reação do partido em relação a isso, né? Exato, o secretário-geral pode... Muito obrigado, Presidente. Olha, a Anamola... Ela pedir uma foto para a Lusa. Que? Ela pedir uma foto da bandeira. A fazer chegar o seu cartão. O povo precisa sentir-se grato quando conseguimos realizar eleições que são representativas e democráticas. O povo precisa sentir-se grato quando a Anamola dá qualquer passo que é, de certa forma, resposta àquilo que é um anseio do povo.